sou jornalista de rádio, trabalho em rádio hoje, e eu costumo falar que eu não sabia ouvir antes de entrar para a rádio, né? Porque, enfim, a gente não ouve, a gente não está habituado a ouvir o outro. E eu percebi que, muitas vezes, a gente não só não está habituado a ouvir de verdade, como a gente não está habituado a ver de verdade as coisas. E ver sob várias perspectivas, né? Qual que é o treino que a gente pode dar aos nossos sentidos de verdade? E a experiência ela só se faz a partir da sensação. E muitas vezes a gente está tão ausente que não consegue perceber a vida. E eu acho que até agora a gente pôde perceber pessoas que percebem a vida de uma maneira muito intensa. E perceber, experienciar de verdade a vida é que traz essa possibilidade de viver com plenitude, ou de buscar essa plenitude. E agora a gente vai ouvir a palestra de uma pessoa que passou a ver a vida de maneira intensa. Ele que é cineasta, animador, produtor, aliás, é diretor publicitário, foi diretor publicitário, e produziu séries de TV, enfim, e é um bird watcher. Ele observa a vida, observa os pássaros. Ele que é o Guto Carvalho, que vai contar um pouquinho para a gente essa experiência do olhar. Obrigado. Bem, a gente vai falar um pouquinho sobre o olhar das aves e um pouquinho do que é a experiência com avistar. Queria agradecer a Juliana, ao Marcos e também ao Teatro Santa Cruz, esse espaço maravilhoso que sempre recebe a gente nesses talks. Próximo slide. Cultivar. Cultivar tem uma coisa de cuidado, cultivar tem uma coisa de atenção, tem uma questão de tempo envolvida. Você ficar lá, alimentar, dar carinho, dar atenção. Cultivar cria na gente uma expectativa, uma antecipação do futuro que vem por lá. Próximo slide. Eu sou mais um cara de semear, engraçado. Lá em casa a Carol cuida dos jardins e eu semeio. O meu negócio é achar coisas e ideias, e pode passar. É quase um trabalho de um evangelista. Que nem o Steve Jobs, não vou eu me comparar com Michael, como o Bill Gates, são evangelistas, são pessoas que veem ideias e perseguem aquilo. Eu tenho perseguido, eu tenho procurado espalhar sementes, né, em vários pontos, e hoje aqui eu vou falar um pouquinho, só um pouquinho antes de falar de sementes. Quem sabe que semente é essa que está aí na frente da gente? Fora você, Juliana. Né, essa é uma semente de cedro, tá? E ela dá lá em cima de uma árvore fabulosa, aquela árvore que o Araquém citou aqui para a gente, solta essas sementinhas e as sementinhas saem voando e povoando. Próximo slide. A minha semente favorita é o avistar. É um sonho que já há 8 anos a gente vem lidando com ele. Ali o Lucas, grande parceiro da gente, a Mônica que está aqui, estou vendo algumas pessoas da turma dos passarinhos aqui. Avistar é um evento, é um encontro daqueles malucos da nossa religião que praticam a observação de aves. Temos malucos de todos os tipos aqui, principalmente os mais bonitos, né? A observação de aves, que é a prática de ir a campo e olhar os passarinhos, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O que é observar? Observar, para a gente, tem vários planos. Tem um plano social. Observador, o que é um idiota? Na definição da mãe do Forrest Gump, né? O idiota é o que faz idiotices, né? O que é um observador? O observador é um idiota que observa. É um observador, uma pessoa que observa. Mas o que é observar? Observar tem um lado, digamos assim, sensorial. Observar aves, você emprega, você usa os seus sentidos, você olha, você escuta, né? Mais do que isso, no plano psicológico, você dedica um pedacinho do seu cérebro, você dedica um pouquinho da sua atenção para prestar atenção. Então, você olha, mas você presta atenção. Mais do que isso, você busca identificar, aí já usa um pouco do cognitivo, identificar, registrar, reconhecer, estudar, mas no fundo o que está é o afetivo. É gostar. É isso que move, é aí que está o motor. Próximo. Observar, para mim,
aliás, como profissional de comunicação também, sempre foi uma estratégia para falar de conservação. Eu quero que as pessoas gostem dos passarinhos e falar de aves é importante que traz para a agenda, traz a questão ambiental para uma agenda positiva. Eu fui publicitária durante muitos anos, vendi sabão em pó, vendi pato purifique, vendi um monte de porcaria. Hoje me converti para o lado bom da força, digamos assim, e tento usar isso para promover a conservação. Por isso, trabalhar com passarinho, porque passarinho dá mídia fácil. Você engaja as pessoas em função da beleza, você engaja as pessoas em função da fascinação que as aves traz. Por isso, eu escolhi isso como ferramenta para falar de conservação. Tem também, está ligado ao prazer do conhecimento, ao prazer de você identificar uma coisa e reconhecer. Quando você passa na rua e vê um monte de florzinha, as florzinhas lá, né? Aí você fala assim, as flores, isso é uma coisa. Mas se você vai para o próximo slide, aí você vê, não é só uma flor. É uma flor de mulungu, é uma flor de pata de vaca, é uma flor de maio, é um ipê roxo, é uma capuchinha, é uma pitanga, é uma orquídea, uma pata de vaca. Eu tenho prazer na descoberta e acho que todas as pessoas têm prazer. Hoje, nesse dia que choveu um pouquinho, quem foi que não ficou olhando as nuvens, tentando saber, será que isso é nuvem de chuva? O prazer do conhecimento vem muito, muito forte para a gente. Mas a observação tem um outro lado também. Tem um lado mais masculino, de competição, um lado de colecionador. Quem foi aqui que assistiu aquele filme Big Ear, que tinha o Jack Black, que eram 3 malucos americanos que passavam o ano inteiro vendo quem conseguia ver mais passarinho. A observação tem esse lado. E a fotografia teve, no início, uma visão próxima da caça. Está ligado um pouco à adrenalina, está ligado a... Mas a minha praia não é muito bem essa, não. Eu vou mais numa observação um pouco mais zen, mais contemplativa, aquela que chega na mata, faz a caminhada e chega na mata e começa a olhar o cipó descendo, começa a olhar aquela serapilheira no chão, as árvores aqui, olha tudo. A mente vai se expandindo, você vai olhando, você não tem para onde olhar, olha para tudo. De repente você olha a árvore, ali onde termina a árvore, começa o passarinho, aí é hora de focar. Aí a gente pega o binóculo, a gente pega a câmera, e aí o cognitivo começa a trabalhar. Então, essa relação entre o sensorial e o pensamento, para mim, está na essência dessa maneira zen de observar, que é o que eu tenho praticado. Mas vamos lá. Observar aves é também mergulhar no mundo sensorial das aves. Na verdade, quando você observa as aves, você tem que se colocar um pouco como o passarinho. E você se colocar um pouco como o passarinho, se colocar em pé de igualdade, será que em pé de igualdade? A gente sempre pensa o ser humano como um ser visual. Somos seres visuais. Fotografia, cinema, literatura, escrita, a moda, tudo na vida dos humanos é baseado pelo visual. Quando você vai observar as aves, você fala assim, eu sou um observador de aves, mas no fundo, quem observa quem? A verdade é que as aves são seres hipervisuais. Se nós somos visuais, eles são hipervisuais. As aves veem mais cores, veem mais resolução espacial, veem mais detalhes, em mais velocidade visual do que os humanos jamais podem ter com todos os seus equipamentos. Por exemplo, do ponto de vista de cores, a gente vê, subiu bastante o nível agora, melhorou. Cores, a gente identifica basicamente 3 cores básicas, RGB, basicamente uma cor de baixa, uma média e uma alta, frequência baixa, frequência média e frequência alta. As aves enxergam 5 cores principais. Ela tem 5 daqueles cones na retina que identificam cores. E além de ver todas as cores do espectro, elas veem também ultravioleta, ou seja, tem uma visão, isso aqui é um livro que representa um pouco todas as cores que um ser humano pode ver. Se fosse o livro das aves, seria 20 livros desses empilhados. A visão delas de cores é muito maior que a gente, elas veem o mundo colorido de uma maneira que a gente não consegue imaginar. Mas, além disso, observa essa ave caçando. Isso é um quiriquiri, um American Kestrel. Olha só, ele vai voando, quando ele está voando, ele vai lá e pega um inseto. Essa ave, ela consegue ver
um inseto de 2 milímetros a 18 metros de distância. Veja bem, com ele voando e o inseto voando, né? Não é que está paradinho ali. Quem daqui está a 18 metros? Você. O que você consegue ver de 2 milímetros? Nada. Mas os passarinhos, eles têm essa visão muito mais apurada do que a nossa. Alguém daqui já viu passarinho assistindo novela? Você está lá, digamos, vamos pensar na situação, você está lá, você está vendo a Avenida Brasil, né? Está lá em boa companhia, tal, com a patroa e tal, vamos ver a Avenida Brasil, vem um sabiá e pousa lá. Alguém já viu essa situação? Não, o sabiá não gosta do enredo, ele não gosta da Carminha, é isso? Não. Por que o sabiá não gosta de novela? Vamos combinar aqui, todo mundo gosta de novela, o Lucas, isso aqui, gosta de novela. Por que ele não gosta de novela? Porque é chata pra caramba. Agora, não é chata porque o enredo é ruim, é chato por um outro motivo. Porque as aves, elas enxergam a 120 quadros por segundo, ou mais. A gente enxerga a 30 quadros por segundo. Então, a novela para a gente, a TV, que parece uma maravilha tecnológica, para o passarinho, é uma coisa super lenta, que não passa, pior do que os filminhos do Charlie Chaplin, entende? Então, passarinho não... Para vocês terem uma ideia disso, de como é a visão em alta velocidade das aves, vamos para o próximo slide. Estava eu lá, andando de bicicleta, que eu também, há 6 anos, me roubaram o meu carro, e eu falei, amém, aleluia, irmão. Então, a partir desse dia, comecei a andar de bicicleta e nunca mais tive carro. Estava eu passeando, e quando eu estou andando de bicicleta, a que eu me dedico quando eu estou na cidade? Obviamente, a observar os passarinhos, né? Não observe passarinhos enquanto você está pedalando, porque vai ter um buraco, aí o que vai acontecer? Você bate no buraco e vai sair voando. Nesse momento que você está voando que nem um passarinho, quem daqui já sofreu algum trauma, algum acidente? Todo mundo enxerga em câmera lenta. A gente enxerga em câmera. Quem já teve essa sensação? Quando dá a pancada, pá, aí aconteceu tudo em câmera lenta. O que aconteceu em câmera lenta? Não, o tempo continuou passando, mas o seu cérebro ficou ligado em velocidade de passarinho. E aí você começa a enxergar o mundo com velocidade de passarinho. Só que tudo passa em câmera lenta até você meter o queixo no chão, quebrar a cara e aí você volta a ser gente, né? E, na verdade, você vê que a partir daí o tempo passa a passar devagar, você fica preso na cama, engessado e tal. Ou seja, todo mundo pode ter uma sensação de como é que funciona o cérebro do passarinho, basta tropeçar e dar uma voada. Próximo slide. Mais do que isso, os passarinhos, eles enxergam também os campos magnéticos da Terra. Isso é uma coisa fabulosa que eu aprendi recentemente. Eles conseguem, existe um cromatóforo, que é uma proteína dentro do olho dos passarinhos, e o mais legal, ela existe também no olho humano. Isso é incrível. Mas pesquisando o passarinho, descobriram que essa molécula, toda vez que tem um campo magnético, ela solta um elétron e gera uma visão, alguma sensação que a gente não consegue entender no olho da ave, mais ou menos como esses displays de caça, né, que é heads-up display, que mostra onde que está a visão descobriram isso também no olho humano, e eventualmente algumas pessoas podem sim sentir alguma coisa magnética e se orientarem magneticamente. Próximo. Bom, para não falar de música, musicalidade e de como que as aves compõem os duetos, um passarinho, macho e fêmea, cantando em perfeita sincronia e harmonia. As aves também, isso me fascina sobremaneira, tem uma inteligência muito forte. As aves aprendem a contar. É muito claro, tem o ninho do passarinho da águia lá, vamos fotografar a águia. Quantos somos? Somos 4 fotógrafos, tá? Todo mundo quer fotografar a águia. Enquanto a águia sabe que você está ali, ela não sai do ninho, ela fica lá, não volta e protege o filhote. Aí o que você faz? A gente se esconde atrás do matinho, fica os 4 lá, né? E fala assim, vamos sair, aí um fica, né? Aí sai 3, e aí fica 1. Você acha que a águia vai se enganar por esse jeito? Não, ela sabe que tem 4 e sabe que saíram 3. Tem estudos que comprovam que pombos conseguem ordenar figuras e montar outra coisa que eles perceberam recentemente, é que as aves fazem transmissão de conhecimento cultural. Ou seja, se você vai lá e maltrata um pombo,
em breve, todos os pombos da região, é verdade, todos os pombos da região vão saber que você é um maltratador de pombo. Aí eu recomendo que você use um chapéu, porque vão cagar na tua cabeça toda. Outro exemplo bastante legal, conhecido, as aves perceberam que poderiam soltar a noz, né, a castanha, no meio da rua. O carro passava, e aí corria lá e pegava a castanha aberta. O carro abria a castanha para o passarinho. Ocorre que, e passarinho não é bobo, quando ela soltava no meio da rua, o que acontecia? Quando parava o sinal, e ela ia lá pegar a noz aberta, estava cheio de carro, e ela tinha que entrar por baixo do carro. Não deu certo. O que eles descobriram? E isso é fato comprovado. Soltavam na faixa de pedestres, entendeu? Então, quando abria o sinal, fechava o sinal, eles iam na faixa de pedestre, e aí você vê os passarinhos andando no meio da perna das pessoas e comendo. Eles só põem na faixa de pedestre. As aves são inteligentes. Mas mais do que isso, vamos falar de negócio, né? Quando a gente começa a pensar em sustentabilidade e criar uma maneira de viabilizar o amor à natureza, a gente tem que pensar um pouquinho em negócios, porque senão a gente fica, né, afinal, ainda estamos num mundo que essas coisas existem, né? E se fala que coisa de passarinho é coisa de doido, e que não... Nos Estados Unidos, e esses são dados, não são meus, é dessa agência aí, American Fishing and Wildlife Service, mais ou menos um ICMBio dos Estados Unidos, fez uma pesquisa e descobriu que nos Estados Unidos tem 46 de malucos igual a eu, né? 46 milhões de observadores de aves. E que esses 46 milhões de observadores de aves consomem nos Estados Unidos... geram em movimento nos Estados Unidos 85 bilhões de dólares. 85 bilhões de dólares, próximo. A gente está há 4 anos, ainda vamos sofrer mais um tempo com essa porcaria de Copa do Mundo que está vindo aí, tudo isso para movimentar ridículos 22 bilhões de dólares em 4 anos. A NBA, que é o basquetão americano, movimenta cerca de 34 bilhões de dólares em um ano. Observação de aves movimenta 85 bilhões de dólares. Turismo sustentável, qualidade de vida, relação com a natureza, 85 bilhões de dólares. Próximo. As aves são indicadores de qualidade ambiental. Gosto de passarinho, porque passarinho me diz que está russo. Entendeu? Elas são inteligentes, elas são sensíveis, elas sabem que tem um problema ambiental, elas saem fora, elas sabem voar. Gosto de passarinho também, porque passarinho é uma coisa tangível. Digamos que eu fosse ser um observador de insetos. Eu teria 1 milhão de espécies de insetos para procurar, 957 mil espécies de insetos. Vamos observar plantas, então. Quantas espécies de plantas temos? 350 mil espécies de plantas. Passarinho tem 10 mil. Eu tenho um amigo que já conseguiu ver 8 mil. Eu vi 1.000. O Lucas, você viu quanto? 1.000 também, ok, a gente não... Mas tem jeito, é possível numa vida toda você ver todas as aves do mundo. Próximo. As aves falam para mim de liberdade, elas falam de desejo e o sonho de voar. Esse vídeo a gente filmou desse beija-flor e ele está a 1.000 quadros por segundo e mostra toda a maravilha que é voar, é fantástico. Mas falar de liberdade de aves é também falar que silvestre não é pet. E isso é uma coisa muito importante, porque quem tem uma ave presa, me desculpe se alguém aqui tem, mas é de uma crueldade sem tamanho. A ave é feita para voar, meus amigos, né? Solte a sua mente, liberte a sua mente, depois solte o passarinho. Esse é um mantra, me desculpe, espaço publicitário para vamos libertar todas as aves. Continuamos. O que eu mais gosto nas aves é a questão da evolução e a importância que a beleza tem na evolução. Isso era um buraco na teoria evolutiva, e agora tem estudos que mostram que a evolução, no que tange as aves, ela está condicionada a fatores estéticos. Aquela fêmea que está lá, aquela verdinha é a fêmea, e os azuizinhos são os machos. Isso é um leque de tangarás, e eles estão se exibindo, eles ficam voando e passando em frente à fêmea e mostrando a cabecinha vermelha para a fêmea. A fêmea escolhe o mais bonito, não é o que tem mais, não, é o mais bonito. Próximo.
As aves falam para mim de evolução, porque as aves são dinossauros. As aves são dinossauros. As aves são dinossauros que hoje evoluíram e voam, são livres, leves, lindos. Se as aves conseguiram deixar de ser cascudo, pesados, monstruosos, e conseguiram voar, é capaz que a gente tenha alguma chance, capaz que os humanos tenham alguma chance. Por isso eu amo as aves. Muito obrigado.